Então, Ok. nós estudamos juntas na Escola Superior de Teatro e Cinema, na licenciatura de Teatro-Atores, e foi lá que nos conhecemos. No último ano em que fizemos o projeto final da licenciatura juntas, descobrimos que tínhamos gostos, vontades em comum. Fomos, entretanto, para Londres fazer um estágio do Profissional, Erasmus+. sim. E foi um bocadinho lá que começámos a falar sobre esta ideia de criar juntas e de trabalhar juntas. A Mariana tinha um texto e decidimos produzi-lo assim, De lá para cá. de lá para cá, exato. Em Londres começámos a falar sobre a produção deste texto, viemos para cá, arranjámos espaço, arranjámos pessoas, assim fizemos, foi a nossa primeira criação, não, porque o texto estava criado, mas enfim, produção juntas. E depois isso foi seguindo. E seguiram-se outros projetos, o Querido Monstro, ganhámos uma residência com ele no Porto, mais O Ixá. o Ixá, que foi uma cocriação, portanto nós as duas e outras duas atrizes e criadoras. E foi acontecendo assim, íamos sempre trabalhando juntas, depois começámos a ganhar apoios, depois as pessoas começavam a associar um bocado o facto de nós trabalharmos sempre muito juntas. E pediam muito, isto era uma questão, pediam muito o nome do grupo. Porque, por exemplo, no caso do Ixá, como éramos 4, diziam difícil. sempre o Ixá é o espetáculo de... E diziam, não dá, porque vocês precisam do nome. E na altura ainda não nos fazia ter um nome, até porque não imaginávamos que, enquanto 4, até porque cada um é da sua ponta do país, não viéssemos a trabalhar como um coletivo. Mas daí em diante começou a ser uma hipótese entre as duas e pronto, e foi dia 15 de abril deste ano que nos oficializámos enquanto pessoa coletiva, Sim, Lobby sim. Teatro. Mesmo em termos burocráticos ou legais, não é? Há várias coisas que, tendo Sim. uma associação Torna tudo mais formalizada, fácil, torna mesmo muitas as coisas. candidaturas. Sim, dá-nos acesso a várias coisas e permite-nos muitas mais coisas que individualmente não dava. Associamos lobby, acho que tem 2 sentidos, não é? O primeiro é um espaço de entrada, um espaço de recepção que nós esperemos que seja calorosa, um espaço de porta aberta, onde as pessoas todas são E que será bem-vindas, não é? Muito por aí a nossa definição de companhia, como estavas a perguntar há pouco, que é, apesar de sermos só as duas, não imaginamos que os espetáculos sejam sempre eu e a Joana como atrizes, nem pouco mais ou menos. Aquilo que acreditamos é que os projetos num todo irão passar por nós, porque qualquer uma das duas já fez produção, já escreveu, já ensinou, já criou, portanto interessa-nos partilhar o conteúdo artístico e dramatúrgico, discutir bastante, mas sem dúvida que vamos querer acolher outras pessoas sempre e outros artistas e portanto somos esperamos vir a ser uma Um entrada. lugar de encontro. E Depois pode dar acesso também a outros lugares, não é? E depois tem o trocadilho de ser o que é o lobby no teatro, não é? Que é sempre muito difícil de furar e para quem chegou agora quisemos comentar isso também. Sim, dar essa ironiazinha de lobistas. Para ambas, a criação, a urgência de criar é muito evidente, não é? Somos atrizes criadoras, acho que a escola também nos forma muito nesse sentido e, portanto, isso para nós sempre foi urgente, termos essa voz, termos esse espaço. E depois, há também, a Mariana tem um lado muito presente da escrita, não é? A Mariana já escreveu 2 grandes textos, o 112 que está até publicado em livro e o Apatia que está em circulação neste momento enquanto espetáculo. E eu tenho um lado também mais ligado, uma mestrada em teatro em contextos sociais e comunitários, portanto há também esse lado mais educacional, mais de trabalho em contextos vulneráveis através do teatro como ferramenta política, social. Acho que temos essas 2 grandes balizas, não é? Um espaço de comunicação, de poder falar, não é? Enquanto atriz, ou só atriz, meramente atriz, vamos estar a dar voz às palavras de outro. E aqui vamos poder ser nós a dizer o que queremos, seja em termos, não só como atriz, mas quer dizer, num todo, não é? Poder criar, é de facto para podermos criar uma coisa nossa. E trabalho para nós próprios, não é? Claro, é depois é poder conseguir sediar-nos de alguma forma no meio, lá está. Interessa-nos conseguir fazer disto a nossa vida. Eu creio que já para trás, ou seja, qualquer produção que nós fizéssemos, por mais pequena que fosse, tivemos sempre de, portanto, de associar o lado artístico ao lado de produção, porque caso contrário ninguém nos conhecia, tínhamos acabado, aliás, o 112 eu escrevi, mal terminámos a faculdade e é mesmo sobre isso que fala, e portanto, para o poder fazer, para o texto poder ganhar vida,
precisámos de começar a trabalhar em produção também e como ainda não havia os meios para contratar pessoas que fossem somente dessa área, começámos por aliar as duas coisas sempre, agora com tempos diferentes. Portanto, houve primeiro um trabalho artístico e depois um trabalho de produção. E depois só então, outra vez, um trabalho artístico. Portanto, o texto estava feito, foi preciso fazer, sei lá, criar parceiros, ligar a pessoas, dar entidades, fazer orçamentos. E só depois voltar a pegar no texto para o encenar, porque não valia a pena, de facto, tirá-lo da gaveta enquanto não houvesse X condições. Há uma base, pelo menos, que nós gostamos de criar entre uma coisa e a outra. E acho que importa dizer que, e é engraçado porque a tua investigação também é sobre artistas emergentes, fomos sempre tendo ajuda de pares, não é? De pessoas que, não deixando de ser emergentes, já tinham alguma mais experiência, nomeadamente com candidaturas a apoios e etc. E acho que isto é muito agir nos artistas emergentes porque vamos passando esse conhecimento uns aos outros e agora, entretanto, nós já também fizemos candidaturas e já há pessoas que nos pedem, olha, podes-nos dar com um orçamento, ou não é que saibamos imenso, mas vamos conseguindo partilhar esse conhecimento e também fomos muito ajudadas no início, então tivemos essa sorte de ser guiadas. Eu lembro-me de uma altura que nós não sabíamos fazer um dossiê de produção, tão simples quanto isso. Um PDF, porque ninguém nos diz como, não é? Exato, há uma altura que há um buraco de informação. Eu acho que é... E hoje em dia já há cursos, já há algumas iniciativas que tu podes fazer até online e algumas, por exemplo, a Academia Gerador faz um trabalho muito interessante de dar um bocado estas ferramentas agora às pessoas que quiserem tê-las. Mas sim, em 2016 não havia praticamente nada, pelo menos nós não tínhamos esse conhecimento. E aquilo que a escola supostamente propunha isso no primeiro ano, que era antes de termos interpretação, há uma disciplina que é a fusão de todos, portanto, estão os atores, estão os de produção, estão os colegas de técnica, design. Sim. Mas depois a informação não acaba efetivamente por ser partilhada. E eu acho mesmo que era importante haver uma base que fosse, de facto, partilhada entre todos. Portanto, era importante para mim, que se quer ensinar, saber como é que se chamam os pares, como é que se chama... Coisas simples, mas uma mesa de luz, uma mesa de som, coisas que me permitissem não ser eu a fazer, porque a minha formação não há de ser essa, mas explicar-me, saber comunicar, saber os nomes das coisas. E a nível de produção acho que era essencial também, porque ninguém consegue começar sem ter uma mínima noção do que é que precisa de fazer, como é que se apresenta um dossiê, como é que eu, mesmo que eu não vá depois produzir o meu espetáculo, eu quero comunicar uma ideia a alguém, eu preciso de a ter desenhada, estruturada, e acho que isto devia ser do conhecimento comum. Claro. E claro que acho que ambicionamos no futuro ter alguém dedicado à produção, ter alguém dedicado ao design, às redes sociais, não é? Ter uma estrutura que cresce, estamos a trabalhar nesse sentido. Sim, já neste momento já sentimos falta. Há certas alturas em que tudo acumula mais que uma candidatura ao mesmo tempo, estar a decorar texto, estar a ensinar. Então, precisava, que eu dava agora para ter uma pessoa em produção e que lhe dissesse precisava era disto. Até porque nós falhamos muito, não sabemos, não é? Claro, não é a nossa área de formação principal, não é? Agora já trabalhámos as duas, efetivamente, enquanto profissionais, na área de produção também. Mas, pronto, ou como assistente de produção, não deixa de ser, não passou a ser a nossa formação principal, eu acho. Eu acho que influencia tudo. Nós estamos a passar por isso agora mesmo. Acabámos de sair agora de 2 processos longos de candidaturas a apoios, não ganhámos nenhum dos que nos candidatámos e isso mexe com a equipa toda, ou seja, nós temos... Com a viabilidade do projeto. Com a viabilidade do projeto, porque tu queres contratar alguém que faça cenografia e não tens dinheiro. E, portanto, vamos fazer nós, por acaso a Mariana até tem formação em cenografia, mas... é um bocado o que estávamos a falar há bocado, acaba por ser tudo em nós e por mais que nós queiramos sair de nós, ou temos dinheiro, no fim do dia é um bocado isso, ou temos alguém connosco, que imagina que a nossa companhia tinha mais 5 pessoas, uma de cada área, que tinham embarcado connosco nisto, que não é o caso, e que vestiam a camisola e faziam de graça ou à bilheteira, que também não é uma coisa que nós queremos promover nem para nós nem para os outros, ou então sem dinheiro não consegues sair deste núcleo, porque queremos uma pessoa para a música, não temos dinheiro, queremos uma pessoa para a cenografia, não temos dinheiro, queremos uma pessoa para a produção, não temos dinheiro, queremos furar lobbies, ir para outros lugares, como não temos apoio não conseguimos chegar a esse sítio, como não conseguimos chegar a esse sítio não temos apoio e portanto é um ciclo vicioso. É muito difícil, o que nós sentimos é que
a viabilidade dos projetos estão dependentes da opinião, sempre da opinião de terceiros. E, obviamente, como em qualquer área, não é só na artística, mas recebendo N mil e-mails, N mil candidaturas, eu vou dar preferência a tomar mais atenção, pelo menos num primeiro passo, àqueles que eu já tenho um certo conhecimento, já um background, eu já vi alguma coisa, portanto tenho mais curiosidade ou maior facilidade em atender. Portanto, quanto maior for a rede de parceiros, de facto vai se tornando um bocadinho nada mais fácil. Mas até irmos criando esses contactos é muito duro, porque não conseguimos apresentar um trabalho sem um mínimo financiamento, mais não seja mesmo que nós façamos, e eu acho que já, felizmente, já não estamos nesse sítio exatamente, mas onde é tudo gratuito, ou somos nós a investir, só investir, acho que já estamos um bocadinho um patamar acima, mas de facto já me perdi no que é que eu estava a dizer, mas é muito difícil manter a viabilidade do projeto. Sim, e também há influência positiva, não é? Já nos aconteceu também ganhar apoios Por isso é que eu estou a dizer, acho que já não estamos nesse sítio. Sim. Porque não queremos descer, ou seja, não queremos descer de escalão. Já chegámos a um sítio onde fomos de facto financiadas, houve um apoio, foi possível pagar um X, por mais pequeno que fosse, a cada um dos intervenientes. Neste momento custa-nos muito arrancar uma coisa a zeros, onde, portanto, tudo o que entrar é nosso. É da bilheteira ou é nosso? Sim. Sim, de facto é promover uma coisa que nem sequer é saudável, porque por maior que seja o amor à camisola, a renda da casa, a comida, a alimentação, os básicos, não são por amor à camisola, teremos sempre de pagar qualquer coisa, portanto, esta profissão de artista estar dependente sempre, mas sempre ao projeto da opinião de terceiros, é muito duro. Sim, acho que há maneiras de boicotar um bocado isso e espero que, ou seja, é ótimo ter apoios, mas também acho que é ótimo não depender desses apoios. Nós estamos longe disso, mas ao mesmo tempo ambas temos a experiência como atrizes individualmente ou noutras profissões individualmente de nos cruzarmos também com a iniciativa privada e também com produtoras mais comerciais, se quiseres, que se autofinanciam de alguma maneira, que conseguem entrar num circuito mais comercial mesmo, mais mainstream, e por mais que artisticamente muitas dessas coisas sejam criticáveis e o próprio modelo meio capitalista, há muito a aprender também aí, sabes? E há muitas alternativas, nós já recorremos a crowdfunding, por exemplo, já conseguimos vender espetáculos para empresas e reinvestir algum desse dinheiro noutros espetáculos, então também há um lado de criatividade para precaver caso não ganhemos o apoio, mas mesmo para marcar uma posição de bora ser independentes o máximo que for possível. Olha, o mecenato cultural, que é uma coisa muito praticada noutros países e que aqui é muito pouco praticada, não é? Existem algumas empresas em Portugal que fazem isso, mas são apoios, por exemplo, de ceder espaços, que acaba por ser um mecenato, não é? Não tens de pagar uma renda, mas em Londres, por exemplo, o mecenato cultural é uma grande coisa, tens tanto pessoas singulares como empresas que doam dinheiro à cultura, não só ao teatro. Acho que isso poderia ser um caminho, caso a cultura estivesse mais ligada à vida. E depois isso é uma outra grande questão que podemos levantar aqui, que é para quem é que nós andamos a fazer teatro, que é uma coisa que nós falamos muitas vezes, não é? Porque às vezes parece que andamos a fazer uns para os outros. E então neste círculo... Bastante. Então neste círculo emergente, vais ao teatro pagas 5 euros aos teus colegas e depois, passados uns meses, recebes esses 5 euros outra vez quando for a tua própria criação. Exato. Não é? Portanto, quebrar um bocado esse círculo, acho que o mecenato poderia ser uma solução. Não sei se a estrutura económica do nosso país permitiria isso, não sei se as empresas têm esse interesse, não sei se as pessoas têm esse interesse. Também existe, mas são fundações privadas de grande renome. Que apoiam Exatamente, o próprio apoio é muito direcionado, portanto não é bem uma alternativa para nós. Da forma como está estruturado isso, não temos esse acesso. Não é que não tínhamos tentado, sei lá, a EDP, a fundação, de vez em quando apoia alguém, mas lá está, será alguém já de renome à partida. Sim, mas o trabalho já é reconhecido. Mas acho que isso ou seja, essa pode ser uma alternativa a pensar mesmo, sabes, sair, e acho que passa muito por aqui, por fundir a cultura com outras áreas também e perceber onde é que o teatro pode ser uma ferramenta noutros lugares, e a partir do momento em que outras áreas da vida
da política, da educação, O ensino, pois. entenderem que, e nós também nos soubermos apresentar a essas áreas que podem beneficiar também connosco, essa simbiose vai se tornar muito óbvia. E acho que essa é o mecenato parece-me uma grande alternativa. E pronto, o crowdfunding não é assim, não é um dinheirão, apoio, não se traduz não é um num apoio, mas não. já nos ajudou bastante. Claro. E acaba por ser um mecenato privado, não é? Sim, entre amigos, familiares, conhecidos. Subir os preços dos bilhetes também é uma coisa que noutros países tu vais ver espetáculos, não sei, até em Espanha, não pagas 5 euros. Na verdade, relativamente, não é só nos outros países, é uma questão de áreas, porque se formos ver um concerto de música, sim, os valores praticados euros, são muito mais caros. Euros. E aqui, mais do que 5 euros, já ficamos ofendidos, entre aspas. E depois depende dos sítios. Por exemplo, o Teatro Nacional, eu cheguei a ir ver espetáculos ao Teatro Nacional por 1 euro. Neste momento está à volta dos 12 euros. Portanto, há sítios que de facto vão praticando isso e não sei se serão... Quer dizer, depende dos próprios estabelecimentos e dos públicos que pretendem ter. Eu até acho que isso é bom, porque estabelece uma bitola, não é? Vai. Tipo, do valor da cultura. Claro que espero que no Teatro Nacional depois tenha alternativas para quem não pode pagar estes preços, porque também é essa a função do Teatro Nacional. Mas para quem pode, não é? O São Luís, que tem o bilhete dos amigos, que tu podes ir comprar um bilhete e depois alguém vai lá e não paga o espetáculo. Esse tipo de iniciativas acho ótimas, mas para quem pode pagar... Sim, haver de facto um valor normal que se pudesse fazer equivaler a um concerto de música, porque é que é um valor tão dispar. Entre nós cobramos, sei lá, o valor normal é os 5 euros, 7 euros e meio, talvez, também já subimos um bocadinho, mas para ir ver um concerto de música, sei lá, sempre à volta dos seus 15 euros, nunca Sim, menos. 20, 25, um festival, até um bailado, não é? Portanto, acho que também pode passar um bocado por aí. Olha, eu acho que nós temos uma vontade de ter quase uma missão também, não é missão, mas uma vontade de descentralização da cultura, porque quando nós começámos a trabalhar, não logo no 112, mas no IXA, que foi o nosso segundo projeto, e o Querido Monstro, foi curiosamente quem nos estendeu a mão foram companhias da periferia, das periferias, nunca dos grandes centros urbanos. E então os nossos públicos também vêm muito desses sítios. E creio que é para eles também, portanto, o que não deixa de querer dizer que não façamos também para o público de Lisboa, mas temos sempre... são os nossos parceiros, de facto, aquelas pessoas que já nos conhecem e que têm conhecido o nosso percurso, são pessoas que trabalham sobretudo nas periferias dos grandes centros e os públicos também acabam por ser... Os públicos já os conhecem a eles. Portanto, a companhias que estão sediadas, de facto, em terras que têm menos acesso à cultura, digo eu. Sim, e acho que a mim interessa-me não fazer teatro para as pessoas do teatro, isso que estávamos a falar há bocado, sabes? Não que tenha alguma coisa contra, mas... é para lá disso, eu acho que não dizer que não é para essas pessoas, é para essas, claro que sim, porque interessa muito a discussão de ideias daquilo que estás a apresentar enquanto artista, seja lá qual for a área em que estiveres a trabalhar, mas sobretudo chegar para lá dessas pessoas. Porque sim. Também, a mim interessa muito também ver teatro que eu não o sinto elitista. Teatro elitista, que só pessoas com, sei lá, com formação X, ou que leram isto, é que consigam entender o que é que estão a ver, acho que não tem muito... Quer dizer, para mim, pessoalmente, não tem grande interesse. Porque não está verdadeiramente a comunicar, ou só está a comunicar um nicho, e isso não, pessoalmente, ou acho que enquanto companhia, não é uma coisa que nos interessa. Sim, acho que nos apaixonamos verdadeiramente, além desta crença quase panfletária da democratização, da democratização no acesso e da descentralização da cultura, acho mesmo que nos apaixonamos também por trabalhar um bocado fora, porque o tempo, a noção de tempo de criação também é muito diferente, não é? Estares em Lisboa, teres um trabalho das 9 às 5 e depois ires ensaiar em pós-laboral, ou teres uma residência artística num espaço fora que te dá realmente concentração e capacidade de estares quase 24 horas dedicada à criação, que é o que acontece muito, ou pelo menos na nossa experiência, estes locais fora de Lisboa que nós falamos, fomos para lá sempre em regime de residência artística e depois acabaram por nos comprar os espetáculos ou até financiar, sei lá, cenografias, produzir conteúdos, vídeo, fotográfico, etc.
Portanto, esta experiência de criar fora do grande centro também é interessante em termos de criação e não só de produção, de público, para quem é que estamos a fazer. Eu acho que é mesmo uma situação de adicionar e não de selecionar. Porque claro que também me interessa que o meu trabalho seja reconhecido em Lisboa e que eu tenha lugar em Lisboa, não é? Que é onde há, de facto, o maior foco de teatros. Deveria ser assim, é outra questão. Mas interessa-me também chegar portanto, ao centro. Agora, o que não quero é, por isso, deixar de, ou sentir que é um privilégio menor ir a outras terras que têm menos acesso, quando deveria ser precisamente o contrário. Sim, cada vez também mais os grandes teatros sediados em Lisboa e no Porto promovem circulações e têm redes. E agora há a rede de teatros. Exatamente. Acho que toda a gente tem esta consciência e que é para isso que se quer trabalhar. E nós também. Sim. Então é isso, acho que é de facto uma pergunta muito complexa, primeiro porque eu não considero que tenha uma noção global do teatro português do século XXI, por mais que nós vejamos e por mais que pesquisemos, procuremos, não temos essa noção global, pelo menos eu acho que não tenho, e depois também não tenho noção do que é o teatro do resto do mundo para fazer uma comparação, não é? Mas falando daquilo que vejo, eu acho o teatro português contemporâneo mesmo interessante, até por comparação com... eu vivi em Praga, fiz Erasmus em Praga, onde chega muita coisa, muito teatro europeu e não só, muito teatro da América do Sul, inserido em contexto de festival, etc. E vivemos as duas também em Londres, onde também vimos muita coisa e tivemos acesso a muita coisa. E o que tu notas realmente, em Londres principalmente, é que há muito mais dinheiro e que com muito mais dinheiro é muito mais fácil tu criares grandes artifícios e grandes, sei lá, realmente o espetáculo, na palavra mesmo espetacular da coisa acontecer. Ainda assim, acho que em Portugal, isto não é a conversa da Casa Portuguesa e das quatro paredes caiadas, mas ainda assim, com muito pouco em Portugal, tu tens artistas a fazerem coisas igualmente incríveis, se calhar sem tanto artifício e sem tanta coisa. Portanto, eu acho que há teatro muito importante, muito interessante e a ser reconhecido muito internacionalmente também em Portugal, não é? E nos últimos 10 anos, desde que nós entramos para a escola até agora, eu acho que há uma evolução tremenda em termos dos lugares que foram dados a artistas emergentes, em termos de cruzamentos disciplinares, do teatro e a dança fundirem-se, por exemplo, não sei, dos nomes que foram surgindo e que propõem projetos mesmo intersectoriais, interessantes, o pensamento, acho que é muito interessante, acho que temos pessoas dentro do meio a trabalhar muito bem. Depois, o que é que o teatro representa na sociedade global em Portugal e as condições em que as pessoas do teatro, a maioria, a esmagadora maioria, trabalha, aí acho que vem a grande discrepância e acho que vem, no meu entender, o grande flagelo quase em relação a outros países, pelo menos europeus, que eu conheço, porque tu vais a Praga e tu não vês uma camada social, ou não vês sempre as mesmas pessoas a irem ao teatro. O teatro faz parte da vida das pessoas, o teatro é um lugar de encontro, de comunicação, de diálogo, o teatro é político, e eu acredito que todo o teatro é uma manifestação política, não é? Porque faz parte da vida na polis, mas tu vais a Praga e tu sentes que as pessoas vão ali para discutir, para se implicar. Eu não sinto muito isso em Lisboa, à exceção de 1 ou 2 espetáculos, de 1 ou 2 teatros. Volta a cair um bocado no que estávamos a falar, para quem é que nós estamos a fazer esse teatro e em que condições. Portanto, é um bocadinho essa avaliação que eu faço. Sim, eu concordo muito com muitas das coisas que a Joana disse. Acho sobretudo que parte de uma questão de hábito cultural, de prática cultural, que não existe. São raros os jovens que não estão de alguma forma ligados à arte que tenham por hábito ir ao teatro. Ao cinema sim, ao teatro não. Era uma coisa que deveria, portanto, o setor artístico devia estar muito mais ligado à educação desde o início, para que se fomentasse de facto novos públicos, porque senão, por mais que nós queiramos, eventualmente aquilo que acontece é que estamos de facto só a fazer teatro para quem também faz teatro, ou no máximo pessoas que de alguma forma contactem connosco, portanto, os amigos ou pais, como nos conhecem, vão ver os nossos espetáculos, o que não quer dizer que tenham a prática de ir ao teatro também, mas vão ver os espetáculos daqueles que lhes são próximos por outros motivos quaisquer.
Relativamente ao panorama cultural, àquilo que se assiste, acho que de facto, como a Joana dizia, não se consegue ter acesso a tudo por mais que se queira. É um esforço individual que eu faço muito grande, é de ver os tipos de espetáculos mais variados possível e de facto, como as carreiras dos espetáculos hoje em dia são cada vez mais curtas, não existe a possibilidade de fazer um espetáculo circular. Isto que eu estou a fazer com a Apatia foi muitas vezes recriminado, por exemplo, o facto de só ter uma apresentação num sítio num dia, mas se eu não consigo estar nesse dia por um motivo, eu não consigo ver. E de facto já é uma sorte ir um dia a outro sítio, porque não há carreiras extensas, muito menos há a possibilidade de fazer o espetáculo circular. Os espetáculos do Porto ficam no Porto, de Lisboa e os mais, portanto, os que são de terras ainda com menos renome, menos centros urbanos, portanto, menos circulam ainda. Ou então são espetáculos escolares, muito pequenos, que era esta questão financeira, portanto, um espetáculo que caiba só num carro e que não tenha um cenário, são só os atores que levam até às vezes o texto na mão, e são esses espetáculos que mais circulam. E é uma grande pena, porque acho que devíamos, de facto, todos ter um acesso muito maior. Sem dúvida que portanto, o investimento financeiro a que temos acesso, mesmo sendo uma companhia de renome, marca muitas criações que são feitas em Portugal. Pensando agora nos espetáculos que estão, por exemplo, no Festival de Almada, o International Theatre of Amsterdam, que é uma companhia que está claramente na berra por causa do Ivo Ivanov e das suas criações e encenações. O espetáculo que foi possível trazer é um monólogo só com um ator e as apresentações e encenações, e é brilhante porque o ator é brilhante, mas é de facto uma estrutura enquanto espetáculo daquela companhia que seria considerada pobre, entre muitas aspas, porque não tinha cenário, é o ator, portanto o brilhantismo está no texto, está no ator, mas não há os outros artifícios que constituem um espetáculo num todo. E não quer dizer que isso seja sempre, o que estamos a dizer, que queremos sempre purpurinas e subpalcos. O que quer dizer é que influencia, não há dúvidas. Mas não há espaço para ter purpurinas e subpalcos, mesmo que nós quiséssemos. Nós podemos, eu não quero purpurinas e quero só um ator em cena e uma luz, mas se tu quisesse o subpalco, não havia dinheiro. Não estamos, então, eu acredito precisamente que se possa fazer teatro nestas condições também, porque nós temos vindo a fazer. Claro, mas influencia bons espetáculos, mas claro que influencia. Mas não seja pelo número de artistas que eu quero convidar. Aqui o pensamento é sempre como é que eu posso reduzir para se tornar concretizável. E claro que por vezes dá muita pena. E empobrece as criações, porque sempre nós sempre as duas cabeças, mesmo que tenhamos mais uma pessoa ou mais outra, 4 cabeças a pensar, ou as mesmas 4 cabeças sempre a pensar, vão seguindo, claro que nós mudamos, mas vão seguindo um caminho, não é? Se de repente vem alguém completamente novo que poderia refrescar, trazer alguma coisa, puxar para o outro lado, contradizer, não vem, porque nós não temos essa estrutura. E para terminar, para não me querendo alongar, sem dúvida que acho que há criadores emergentes mesmo muito interessantes agora e que marcam uma linha completamente diferente dos nomes que já estavam, portanto, os da casa, como, sei lá, o teatro os Artistas Unidos, que tem uma linha muito clara, mas uma encenação de uma companhia dessas, portanto, nada tem a ver, mas nem a nível de texto, nem a nível de representação, com uma companhia, sei lá, uma coisa muito mais recente, sei lá, com um Mário Coelho, um Tiago Vieira, nós, uma Sofia Santos Silva, portanto, nomes vários, da mesma geração, Tiago Vieira já é um pouquinho mais velho, mas da mesma geração, e que apresentam resultados finais, produtos artísticos completamente diversos. Completamente diversos. Acho que a formação também tem um grande peso aí, não é? Claro, o que quer dizer é que só que o tecido português, de facto, de teatral ou artístico, está claramente a renovar. Não querendo desvalorizar o que está feito. Claro, está a renovar porque vem com esse legado, não é? Essas pessoas fazem parte do legado que nós trazemos às costas e é graças também a eles que podemos evoluir, mas sem dúvida, eu acho que o teatro português dos últimos 10 anos é mesmo interessante. Apesar de ser pobre, não por escolha, mas por condição. E pobre não só digo no conteúdo artístico, no espetacular, no artifício, mas nesta questão de não conseguir, de facto, chegar a mais pessoas. Portanto, a questão da divulgação, poderia haver um apoio muito maior. Sim. Isso é uma grande questão, não é? Tu tens que suplicar para teres uma entrevista em algum lado, para ter... O próprio, sei lá, até
poderia haver, não é, um espaço para tu apresentares o teu trabalho, como é que tu de facto chegas a outros públicos, porque é mesmo muito difícil conseguir um bocadinho de tempo de antena, portanto só consegues chegar a quem te conhece e às vezes não é mesmo justo, porque os projetos mereciam mais, mesmo no meio artístico já é difícil, quanto mais chegar a outras pessoas, como é que isso se faz, porque é que um paralelismo ou um caminho fácil com uma escola? Há espetáculos que deveriam chegar a públicos novos para começar a fomentar interesse nesta área também, enquanto espectadores. São espaços de diálogo tão válidos como uma aula e se calhar muito mais dinamizados. Portanto, acho que faria todo o sentido, mas todo o sentido podermos ter um maior facilitismo para estas aberturas para outros setores e precisamente para chegar a outras pessoas.